Olá, como é que você tá? Tudo bem? Eu venho toda semana aqui para conversar um pouquinho com você sobre o livro O Cérebro e a Menopausa, da neuropesquisadora Lisa Mosconi. E eu estou lendo esse livro num grupo de amigas, de colegas de profissão. Então, sou eu e mais três psicólogas, colegas, e nós estamos lendo esse livro e nos encontrando uma vez por mês para conversar, para tirar assim, pinçar as partes mais interessantes. Primeiro, por sermos mulheres, mas muito mais para a gente poder receber as mulheres em psicoterapia. Sim, nós somos psicoterapeutas. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias, histórias que vêm de livros, histórias que vêm dos encontros no formato clube de leitura. Inclusive, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário do meu curso que eu ensino passo a passo para abrir um clube de leitura. Caso você queira, de repente, estar lendo esse livro num grupo de mulheres, ou de repente você é uma profissional da saúde, né? Às vezes você, como educadora física ou como educador físico, você percebe ali um desânimo, um descompasso do encontro da mulher com este corpo que vai passando por adaptações no declínio dos hormônios femininos. Eu estou agora numa parte do livro que vem falar justamente sobre atividade física e alimentação. E aí ela traz um dado, é lógico que ela é norte-americana, mas pode ser que esses dados para o Brasil, para as mulheres brasileiras, seja até pior. Qual é o dado que ela traz? Ela traz que menos de 40% da população norte-americana faz alguma atividade física regular. E olha o boom de obesidade que eles sofrem, né? É um dos países que mais tem problema com uma doença tão séria como a obesidade. E dentro desse dado de menos de 40% de pessoas, da população, menos de 40% das pessoas fazem atividade física, elas dizem que é disparado o grande público que é sedentário são as mulheres. Então, assim, a gente pode chegar à conclusão que é mais ou menos esses dados chegam até nós, né? Nós, mulheres brasileiras, e se bobear até maior, né? Porque a gente tem uma condição de desigualdade financeira no Brasil maior, né? Nós somos mais pobres, então assim, para uma mulher pobre vai ser muito mais difícil ela tirar um tempo para fazer atividade física, porque provavelmente ela é sobrecarregada. Então, além de ela trabalhar fora, ela cuida da casa, dos filhos. Quer dizer, existe aí uma síndrome de fim de fila. Né? Ela vai colocando na frente todo mundo, e aí, quando chega a vez dela de se cuidar, existe quase uma vergonha, uma culpa em tirar um tempo para se cuidar, quando a gente fala em atividade física, tá? Então, assim, eu quero voltar a falar sobre essa culpa, porque eu, como psicoterapeuta, eu sinto isso na clínica, como a mulher tem uma tendência de se colocar em último lugar, e como as minhas colegas do grupo que estamos lendo esse livro, nós também percebemos isso. E como parece que isso na menopausa, ou nesse período que você, dos 45 aos 55 anos, parece que fica pior para fazer atividade física se você não tinha o hábito. Percebe? Porque você começa a ter um ganho de peso, porque o teu metabolismo muda, né? O corpo no declínio dos hormônios femininos, o corpo ele vai
perdendo a eficácia para lidar com carboidratos e com açúcar. Então, assim, a maneira que a insulina trabalha no corpo não é, ela está mais vagarosa, então tem um metabolismo mais lento, se adequando. Então não é só o cérebro, né? O cérebro e o corpo todo está se adaptando. Então, assim, o que antes você mantinha o peso fazendo suas caminhadas diárias, 3 vezes por semana, não mantém mais. Entende? De repente, você manteve a vida toda, da adolescência, jovem adulta, mulher adulta, com filhos ou sem filhos, trabalhando, nas férias, qualquer coisinha, né? Você tirava um pouco o refrigerante, um pouquinho os doces, fazia uma caminhada 3 vezes por semana, pronto, já voltava no peso, já emagrecia um pouco. Aí chega, começa nesse declínio dos hormônios, não sei se você percebeu isso. Nossa, eu fiquei apavorada. Mas começa, chega uns 5 quilos do nada e não vai embora mais. Né? Então, assim, que ajustes da alimentação e que ajustes no tipo de atividade física que você faz que começam a ter um efeito de aliados. Porque aqui não estou falando só em você voltar no seu peso, que é importante, porque o sobrepeso e a obesidade na menopausa piora muito todos aqueles sintomas, tá? Primeiro, o sedentarismo já atrapalha na tua qualidade de sono. O sedentarismo te coloca numa certa propensão a comer, a buscar alimentos conforto, né? Porque a atividade física regular, ela tem o potencial para te deixar um pouco mais serena, mais tranquila, com o estresse do dia a dia que todos nós temos. Entende? Então, assim, o sedentarismo coloca a gente numa situação muito perigosa em qualquer momento da tua vida e na menopausa ainda mais. E aí é interessante algo que ela levanta aqui no livro, né, que antes desse capítulo ela vem fazendo todo um levantamento da história da reposição hormonal nas mulheres e como, por conta de uma pesquisa numa população errada, chegou-se à conclusão de que era perigoso a reposição hormonal, até por conta dos tipos de hormônios que tinham na época, e porque teve um aumento de câncer, de incidência de câncer. Né, de mama, de útero. Então houve, né, a gente tem até um pouco de medo até hoje de reposição hormonal por conta dessa pesquisa feita numa população errada. Por quê? Porque foi feita uma reposição hormonal em mulheres de 60 e 70 anos, praticamente em pós-menopausa, entende? Então, o momento certo de você entrar com a reposição, isso com o teu médico, certo? Como fazer, os tipos de hormônio, se é em gel, como que vai ser feito isso, cada caso é um caso, e isso você vai conversar com o seu médico ginecologista, com a sua médica ginecologista. Então, vocês duas, né, vocês dois vão alinhar o tratamento, porque existe uma gama de possibilidades de reposição hormonal e cada caso é um caso. Só que isso é feito quando? Quando o teu corpo está preparado para receber essa reposição de hormônios, que é na fase dos 45, 55 anos, que eles chamam de janela. Então é esse o momento que entra com esse suporte hormonal. Por isso que não deu certo aquela pesquisa, que já eram corpos femininos em pós-menopausa. Então, assim, e aí ela traz essa pesquisa, né, da onde que vem o nosso medo do câncer em relação à reposição hormonal. Ela traz esse livro, né, O Cérebro e a Menopausa. E aí ela fala assim, mas nós precisamos lembrar que o sedentarismo é o maior causador de câncer. Aí eu acho assim que ela dá uma voadora nos peitos de quem está lendo o livro. Sabe? Você fica aí com medo, né? Você vai fazer isso com o médico, você vai fazer isso com todo o cuidado do mundo.
você está com pouca qualidade de vida, você está com esses calorões, você está com insônia, você está com ansiedade, se bobear já desenvolveu depressão, sem ânimo, você virou uma outra mulher. Lógico, está com declínio gradual, né, no corpo, de hormônios que te fizeram parte da sua vida sempre. Entende? Então, você está em pouca qualidade de vida. Então, isso é uma coisa para você conversar com o seu médico, mas ela levanta, né, esse alerta. Porque às vezes a gente fica muito colado numa informação, ai que medo, menopausa é assim mesmo. Ai, eu tô passando mal, mas também eu tô menopausa. Ai, não sei o quê. Ai, tá tão ruim. Ai, como eu tô gorda. Ai, como eu não tenho vontade. Ai, não durmo. Quer dizer, vai virando uma bola de neve, você vai ficando em formato de bola, você não tem mais ânimo para nada, com o pé na depressão, com ansiedade a mil, se sentindo muito diferente da mulher que você sempre foi uma vida toda, né? Como resgatar essa mulher que você sempre foi? Entende? Não tem problema nenhum você ser uma coroa. Não tem problema. A gente percebe que as coisas modificaram, mas você virar completamente uma outra pessoa, sem ânimo para nada, entende? Que é justamente esse período onde você não faz acompanhamento nenhum porque você tem medo de câncer. E o sedentarismo? Né? Todo o leque de câncer que está ligado ao sedentarismo. Porque metade do teu corpo são pernas. Você já parou para pensar? Você pode estar magra, pode estar em formato de bolinha, mas mesmo assim, metade do seu corpo são pernas. Então, nós somos seres do movimento. Nosso corpo diz que precisamos andar, andar, andar. Coisa que você olha para um pássaro, você percebe que ele no corpo dele foi feito para uma outra coisa, né? Você olha para o formato do corpo de um peixe, você percebe que o movimento ali para aquele ser é outro. E o seu? O seu é andar, é caminhar, é escalar, é subir, é descer, é correr. Entende? Nós estamos de pé. Nós caminhamos. A gente ganhou esse planeta todo caminhando. Percebe? E aí ela joga essa no peito da gente. Sedentarismo é muito mais perigoso. Sedentarismo é uma porta de diversos tipos de câncer. Bom, e aí ela vem falando, ela bate muito, não só para a gente sair do sedentarismo, né? Então, como ela termina o capítulo falando desse ranço que a gente fica com a reposição hormonal em relação a essa pesquisa errada, a gente ficou com essa sensação de que é perigoso fazer reposição hormonal, né? Então ela fecha esse capítulo falando que o sedentarismo é muito mais perigoso do que reposição hormonal, certo? E aí ela abre falando dos benefícios do ganho de qualidade de vida que você tem com atividade física, mesmo se você não estiver fazendo reposição hormonal. Olha que interessante. Vai que você não pode, né? Vai que você conversou com o seu médico. Difícil, hoje em dia é muito difícil. Hoje nós temos diversas maneiras, mas vai que te dá na telha e você fala, não, não vou fazer, as mulheres da minha família nunca fizeram, não quero fazer reposição hormonal. Tá, mas mesmo assim você recupera, ganha qualidade de vida com atividade física. Olha, antes da menopausa, o ideal é fazer 4 a 5 sessões de 45 a 60 minutos por semana. Então, essa é a fórmula especialmente eficaz para a saúde hormonal e até para a fertilidade. Então, antes da menopausa, é 4 a 5 sessões de 45 a 60 minutos. Não é mais 3 vezes por semana, tá? Para passar pela menopausa até os 65 anos ou mais. Nesse período, adaptamos o regime para 3
a 5 dias por semana, de 30 a 60 minutos por sessão, e ajustamos a duração e a intensidade do treino com base na idade e intensidade dos sintomas e nível de saúde e condicionamento físico. É claro que, se você puder fazer mais, faça. Porque aqui a gente sempre tem que lembrar que aqui tem profissionais de saúde envolvidos, né? Então, se o teu ginecologista já te liberou para fazer, né, você pode estar conversando com um educador físico da praça de esportes do seu bairro. Você pode conversar com a educadora física que dá aula de zumba na praça, dentro de shopping. Aqui em Fortaleza tem um shopping que tem aula de zumba e de yoga, né, num espaço que era ali uma parte para crianças, diminuiu o espaço, né, a área das crianças foi para um outro local e aquele local está ali com música e com aula de zumba. E é gratuito, entende? E é lotado, né? É uma graça, é ótimo. E para o pessoal e para as mulheres depois dos 70 anos? É recomendável fazer sessões diárias de pelo menos 15 minutos, apesar de muitas mulheres poderem fazer e fazem mais do que isso. E aí vem falando, né, da intensidade. Então, assim, existe um mito de que, ai, não, isso tem que ter cuidado, isso vai também da formação dos educadores físicos, né? E falando nisso, a minha primeira graduação foi educação física, né? A psicologia foi minha segunda graduação. Então, parte da minha vida eu trabalhei como educadora física em academia, e era uma época assim que você não via tantas mulheres, as coroas, assim, mulheres de 60, 70 anos. Então, hoje a gente já vê mais, né? Porque a importância da musculação, de músculos fortes, porque os músculos fortes fortalecem e lidam, e irrigam e cuidam dos ossos, da densidade óssea, que é muito importante para a mulher, né? Então, já se chegou-se à conclusão que não é necessário fazer esportes de explosão, né? E a intensidade é moderada. É moderada, não precisa fazer uma coisa num nível de ficar, sabe, quase sem conseguir falar depois da atividade física. Isso não precisa mais para mulheres com mais de 60 anos. Fala dos exercícios aeróbicos, então, assim, se você está sedentária, começa com atividade física, com caminhada, com aulas de zumba, né? Que você já, o fato de você fazer 4 sessões, 4 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, você sai do nível de sedentarismo, que isso é muito importante. Entende? Então, muito do que você vem sentindo na sua menopausa é por conta do sedentarismo, porque o sedentarismo ele cobra do corpo humano, seja em que época da vida dessa pessoa, em que idade. Você vai ver que o sedentarismo ele cobra de um desenvolvimento de uma criança que não brinca, que não corre, que não pula, do adolescente, né? Do jovem adulto, do adulto. E aqui a gente está falando na faixa dos 50, né? Dos 60 anos, dos 70 anos. Vai cobrar. Então, a gente tem que sair do sedentarismo. Fortalecimento muscular, né? Então, assim, tem que realmente, os educadores físicos, eles cada vez mais estão preparados para os seniors, né? Então, essas pessoas que chegam à academia, né? Muitas vezes chegam com indicação médica por conta de osteoporose, né? E por conta de que já está perdendo mobilidade para andar, já tá com medo de cair, né? Então, evita quedas, várias coisas, né? Porque não é só perna, é braço, né? Então, um braço forte, um braço ágil evita quedas. Trabalhos de flexibilidade, de equilíbrio é muito forte também, é muito importante para as pessoas nessa faixa de idade. Os educadores físicos estão cada vez mais
preparados para receber esse público, porque dentro dessa adaptação do cérebro, né, ele está ligado à qualidade de tendões, de músculo e sistema cardiorrespiratório que você se coloca, independente da idade que você tem. Então, é lógico que uma pessoa de 40 anos sedentária vai ter um equilíbrio, né? E uma pessoa sedentária com 60, com 70, o cérebro já tá. Para onde vai esse equilíbrio? Como é que você está quando você levanta rapidamente de uma cadeira? Entende? Então, algumas coisas que estão vinculadas ao idoso, ao velhinho e à velhinha, né? Essa coisa mais corcunda, essa coisa de andar de bengala, essa coisa de andar devagarinho, isso não está mais ligado à idade. Isso está ligado a uma vida sem atividade física, sem orientação. Mudou, né? E aí tem uma parte que ela se demora, fala um pouquinho sobre alimentação. Ela bate muito que a alimentação rica em alimentos processados, açúcar e carboidratos refinados são péssimos. Então, alimentos que elevam muito a nossa insulina é péssimo para uma mulher na menopausa ou que está caminhando para a menopausa, tá? Em todos os sentidos. Então, assim, ela traz uma gama de pesquisas falando de mulheres com uma alimentação tal e uma alimentação tal, né? Uma alimentação desregrada e uma alimentação um pouco mais low carb, mais voltada para vegetais, integrais, carnes magras, né? Como a menopausa e os principais sintomas são atenuados quando você tem uma alimentação mais integral. Ela fala até da alimentação mediterrânea, né, que tem, além de ser uma alimentação que tem um histórico por conta de populações, então é uma alimentação que traz uma marca cultural e muita pesquisa. Então é onde traz a história, né, de uma cultura que come de uma maneira e tem um resultado numa população, né, mais saudável, que atinge que atinge 90, 100 anos, né? E são pessoas mais ativas, e como é que essas mulheres passam pela menopausa com essa alimentação mediterrânea, e tem todo um levantamento científico que ela traz, né, dizendo o porquê. E aí você pode dar uma pesquisada na internet, como adaptar a alimentação mediterrânea, que aí entra fator financeiro, lógico, né, para a nossa alimentação brasileira, né, Brasil, com a nossa cultura, como seria uma alimentação mediterrânea para nós, né, brasileiros, apesar de uma costa, de um litoral enorme, né, quais são os peixes com custo-benefício que a gente possa manter na nossa cesta básica ou no nosso dia a dia. E outra dica que eu queria te dar, que é bem interessante, que tem um PDF disponível gratuito, se você entrar na pesquisa do Google, e você pode colocar assim: Guia Alimentar da População Brasileira. Eu vou repetir: Guia Alimentar da População Brasileira. Ali faz toda uma apresentação de como você pode comer uma alimentação mais integral, menos processada. O como que existe uma diferença entre o abacaxi in natura, o abacaxi fruta que você descasca e come, o abacaxi em compota, na lata de doce que você compra no supermercado, e o abacaxi em formato de suco numa embalagem longa-vida. Algumas pessoas acham que isso tudo é abacaxi, mas não é. Então, nesse guia existe toda uma aplicação, uma explicação, né, mostrando que abacaxi é abacaxi, alimento processado é alimento processado. Uma embalagem com uma foto de abacaxi ali, entende? Então, é um material que você pode, gratuito, disponível para nós brasileiros, e que conta a nossa história. É feito
para nós. Mas nada te impede de fazer, né, pensar numa dieta mediterrânea com os produtos que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que você achou desse vídeo? Achou interessante? Toda semana a gente se encontra aqui para conversar e eu estou gostando muito. Depois eu venho mostrar os outros 2 livros sobre menopausa que a gente está lendo também e como é que vai ser trazer toda semana as informações aqui de uma forma leve, no formato bate-papo, porque eu sei que você também pode estar comprando esse livro, ou de repente você pode estar pensando em abrir um clube de leitura para estar discutindo sobre isso, ou indicando para suas pacientes, para os seus clientes, né, da academia que você acompanha, ou você como enfermeiro, como enfermeira, como fisioterapeuta, né, como médico, médica ginecologista, né? Então, informação é sempre um grande parceiro para a gente entender o que é que está acontecendo dentro do nosso corpo. É muito importante. Obrigada para você que ficou até aqui, que já até se inscreveu no canal e curtiu esse vídeo. Beijo!